Bem, gente, chegamos na nossa quarta e última competência. E aí, como é que foi? Caminhamos por 3 competências. E agora, para finalizar a disciplina de cargos e salários, nada mais justo do que concluirmos falando sobre transições, âncoras e trajetórias de carreiras. Analisando o cenário na atualidade, nós observamos uma coisa muito interessante. Muita gente inconformado com muitos cargos que às vezes ocupam em organizações. Amaro, por que você está dizendo isto? No passado, gente, nós não víamos tantas pessoas irem em busca de qualificações. Hoje você contrata um profissional, ele ocupa um cargo. Beleza. Para ele ocupar este cargo, precisou de pré-requisitos, não é assim? Precisou ter uma escolaridade que o cargo exigiu, uma experiência ou não. Talvez precisou que ele falasse algum idioma, tivesse algum conhecimento técnico em PowerPoint, Excel, não importa. Precisou de pré-requisitos para ele ocupar este cargo, não é assim? Mas o que é que acontece? Muitos profissionais, eles querem traçar a sua carreira. Eles precisam ter foco. Eles precisam ter um guia. Eles precisam estar focado, de olho naquilo que ele quer alcançar lá na frente. Ora essa, hoje nós vemos muitos cursos, muitas faculdades, as pessoas que já estão empregadas e mesmo assim terminam suas faculdades e quando estão terminando uma faculdade ou terminando um curso, já estão pensando no próximo curso que vão fazer, em outra graduação, numa pós-graduação, numa especialização, ou seja, o ser humano está num ritmo muito acelerado porque ele quer crescer, ele quer galgar outros desafios, ele quer galgar outras oportunidades, seja na organização que ele está trabalhando, ou mesmo se preparar para o mercado de trabalho. E o que é interessante, gente? Interessante é fazer uma análise das transições, que são as mudanças, das âncoras, que são os guias, a sustentação e trajetória de carreira. É nisto que nós iremos começar a falar nesta quarta competência. Como é interessante, não é? E que bom que você, ao final, né, desta disciplina, você também possa traçar a sua trajetória de carreira. Isto é muito importante. Não esqueçam. Vamos começar as análises das transições, âncoras e trajetórias de carreira. Vamos começar aqui fazendo 3 perguntas interessantes. Qual é a sua trajetória de carreira? Qual é o seu guia profissional? Como você se avalia profissionalmente? Gente, isso são perguntas básicas que todo funcionário dentro de uma organização deveria fazer. Sabe por quê? Porque senão nós encontramos muitas pessoas que às vezes ficam acomodadas. Você pergunta, quanto tempo você está na empresa? Ah, eu tenho 15 anos. 15 anos? Que bom, que coisa bacana. É um sinal que esta empresa realmente ela tem um processo de retenção né, para que você possa estar lá durante todo esse tempo. Mas você pode perguntar, durante esses 15 anos, você já foi promovido alguma vez? Durante esses 15 anos, tá, você, né, já galgou outras, né, oportunidades dentro da empresa? O que é que a gente pode escutar deste profissional? Ele pode dizer para você, claro que sim, em 15 anos já fui promovido 3 vezes. Mas você pode escutar também ele dizer, olha, eu estou lá há 15 anos, mas nunca tive oportunidade. Mas nunca teve oportunidade porque a empresa não deu oportunidade ou ele nunca teve oportunidade porque ele não se preparou para alcançar a oportunidade. Gente, é assim que nós que somos profissionais do RH, nós devemos pensar. Precisamos analisar todo o contexto, analisar todo o cenário organizacional. E diante disto, cada profissional precisa ter seu guia. O que é que ele quer?
né? Como é que ele se avalia profissionalmente, que cursos novos ele pode fazer, até mesmo porque o avanço da tecnologia é muito grande, é muito acelerado e o mercado quer cada vez mais profissionais que estejam antenados, profissionais que estejam, né, o tempo todo conectados com coisas novas, com mudanças. Isto é importante. E este profissional, ele precisa fazer esta avaliação e ir em busca de qualificações e construir a sua trajetória de carreira. Quando falamos em trajetória, dá um sentido de caminho. Pensa comigo, trajetória. O caminho que você tem que seguir. O caminho que o profissional ele vai ter que seguir. A trajetória de carreira passa justamente isso. A ideia de um caminho. Mas não é um caminho qualquer. Não é um caminho que você vai estar andando e alguém pergunta, para onde você vai? E você diz, sabe que eu não sei para onde é que eu vou? Não, gente. A trajetória de carreira é um caminho estruturado. É um caminho organizado no tempo e no espaço que pode ser percorrido por alguém. A trajetória tem o início, o desenvolvimento e o fim. É saber exatamente aonde o profissional ele pode chegar. Para a Dutra 2002, a carreira são as sequências de posições e trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. Por isso que eu mencionei logo o exemplo no início, quando a gente perguntou, quanto tempo você está na organização? 15 anos? Durante 15 anos, quantas promoções você teve? É a carreira. Ou seja, durante a vida daquela pessoa na organização ou até mesmo dentro do cenário do mercado de trabalho, quantas posições ele galgou? A trajetória de carreira envolve uma série de estágios e a ocorrência de transições que refletem necessidades. Transições, ou seja, as mudanças, motivos e as aspirações individuais e as expectativas e imposições da organização e da própria sociedade. O que eu quero, o que eu posso fazer para alcançar meus objetivos, para alcançar um cargo melhor, os cursos, como que eu faço para me qualificar. É desse tipo de coisa, né, que os funcionários, ou seja, o profissional, ele precisa ter para construir e estar atenado ao plano de carreira. Mais uma vez trazendo esse conceito para vocês, que é um instrumento que define as trajetórias de carreiras existentes na empresa. O plano de carreira, ele é de exclusividade da empresa. Lembrem que a gente falou disso já lá na primeira competência. E a trajetória de carreira é a sucessão de cargos que exigem requisitos crescentes. Você faz ou até estabelece lá uma trajetória de carreira. Não, estou na empresa, eu quero ser um coordenador. Que bom! O que é que você está fazendo para ser coordenador? Porque para ser coordenador existem pré-requisitos. E diante disto, nós temos o quê? O segmento de carreira, que são os cargos configurados de forma ampla e dispostos em níveis crescentes de complexidade. É o segmento da carreira, é o passo a passo que você vai ter que dar, né? A gente não pode começar num caminho, no início, e de repente você dá um pulo e já chegou no final. Não, existe um segmento. Durante a trajetória, vão existir coisas positivas, também vão existir coisas que a gente pode considerar negativas, mas que temos que aprender com todas as duas hipóteses, certo? Trouxe aqui um exemplo para vocês. Trajetória de carreira em Y. Acontece muito, né, nas organizações. É a sucessão de cargos técnicos ou administrativos, com complexidade similar aos cargos de executivo. Permite ao profissional crescer na organização através da ocupação de cargos técnicos ou gerenciais. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês, olha, tem aqui início da carreira, você pode ver, e aqui tem a trajetória. Suponhamos que aqui o funcionário, o colaborador, ele vai andando por aqui. Ele chega um certo momento do caminho que ele tem que tomar uma decisão. Tem gente que está na organização e que muitas vezes o profissional do RH chega para conversar e diz, olha, o que é que você quer aqui na organização? A pessoa diz, eu não sei.
Ora essa, a empresa tem um plano de cargos e salários. A empresa, tem oportunidades que pode oferecer. E como é que a pessoa ainda não sabe o que quer? Gente, precisa saber. Quem sabe aonde está, sabe exatamente até aonde pode chegar. E neste caminho chega um momento que tem a tomada de decisão. É no momento que o colaborador ou funcionário ele diz, já sei, eu quero seguir minha carreira na gerência técnica. Ou então, não, eu quero na gerência executiva. Ele analisa os pormenores e, de repente, ele traça o seu foco, a sua trajetória de carreira e ele vai em busca deste objetivo. Gente, como é interessante, não é verdade? E para ele fazer isto, para ele ir em busca deste foco, ele precisa do planejamento de carreira, que também já falamos durante esta disciplina, que é o estabelecimento do plano de desenvolvimento individual. Você pode falar, como assim, Amaro? Individual. Você pode dizer, depende de mim. Gente, se a empresa dá todo o suporte, claro que agora é você que vai ter que correr. É você que vai ter que se desenvolver. E com isso, fazer o plano de carreira individual. É a sucessão de cargos ocupados por um indivíduo em sua trajetória profissional. Você veio lá, lembra da carreira em Y, viu a trajetória. Ah, não, eu vou lá, seguir a carreira técnico-gerencial. Carreira individual é a sucessão de cargos que você vai ocupando. Você vai ocupando outro cargo. Gente, como é bom, como é importante você está trabalhando numa empresa e você saber que você naquela empresa pode galgar outras oportunidades. Você pode ocupar outros cargos de gestão, cargo na área administrativa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você entra na empresa, dentro do RH. Você é contratado para ser um auxiliar de RH, ganhando um salário mínimo e um monte de benefícios, que somando temos a remuneração, que foi o que nós falamos na nossa terceira competência. Só que você diz, eu vou traçar uma carreira para mim. Preciso ter uma trajetória de carreira. Nossa, eu sou auxiliar administrativo, auxiliar de RH, mas eu posso ser um assistente de RH, depois eu posso ser um analista de RH, eu posso ser um coordenador de RH, eu posso ser um gerente de RH. Só que para você ser tudo isso, não depende da empresa. Depende de você. A parcela maior é sua. É a trajetória. É a sucessão de cargos que você pode ocupar durante toda a tua trajetória dentro da organização. E para isso, você vai precisar das âncoras de carreira, que é um conjunto de autopercepções relativas a talentos e habilidades, motivos, necessidades, é atitude e valores que as pessoas têm que ter em relação ao trabalho que desenvolve. É o guia, é o apoio, é o foco que você tem que ter. E diante disso, temos as transições de carreiras, que são as mudanças. Trouxe uma pergunta para vocês. Quais são as mudanças que podem ocorrer na vida de qualquer profissional? São muitas. Nós entramos numa empresa hoje, somos contratados, ocupamos um cargo, mas não sabemos quanto tempo vamos permanecer nela. Por isso que é importante você se preparar, não só para a empresa que você trabalha. Porque quando você vai em busca de qualificações, cursos, MBAs, cursos de idiomas, gente, não quer dizer que você está se preparando exclusivamente para a empresa, mas sim para o mercado de trabalho. A qualquer momento, você pode passar por um processo de realocação de mercado. De repente, sair daquela empresa e ir para outra empresa, tudo pode acontecer. Agora, não esqueça, todo profissional tem que estar cada vez mais preparado. Trouxe aqui para vocês 5 atitudes que os especialistas consideram ser importantes para se ter uma carreira de sucesso. Vamos lá. Primeiro, você precisa ter iniciativa. Claro que sim. Iniciativa. Pode-se dizer que aquele profissional que só age quando recebe ordens está ultrapassado. O atual contexto das empresas, existem pessoas que sejam proativas, que tenham atitudes, que vão lá, que perguntem, que gostem de aprender. Ser colaborativo.
oferecer ajuda aos colegas de trabalho, trabalhar em equipe. Isto é um foco muito importante. São atitudes que trazem benefícios, tanto para você quanto para a empresa. O feedback também é essencial. Pergunte às pessoas com quem você trabalha como você pode fazer para melhorar, para que cada vez mais possa ser um profissional melhor. Ter disciplina. Gente, a disciplina é fundamental. Tudo que se quer alcançar na vida precisa ter disciplina. Ter ordem. Você pode se dizer competente e motivado, mas não adianta se você não terminar todas as tarefas que propôs começar. Ou seja, tem profissionais que querem galgar outros cargos dentro da empresa, mas, gente, ele não faz nem bem aquele cargo que ele foi contratado. É um paradoxo. Nunca esqueçam, a pessoa tem que fazer bem feito, dar resultado dentro daquele cargo que ele está ocupando. Depois, ele pensa em outros cargos, em outras oportunidades dentro da empresa. E bem interessante, ser elástico. O que quer dizer isso? Para Pavani, o profissional que é aberto e acessa assuntos ou temas diferentes consegue ter uma visão mais ampla na hora de resolver um problema. Eu preciso acessar o contraditório e não concordar, ele explica. Então, o elástico, ele tem essa visão ampla na hora de resolver os problemas. Ele vai lá, ele traz a solução, ele não fica preso ao problema. As empresas do momento precisam e querem profissionais que tenham atitudes para fazer a diferença. Prepare-se para o futuro. Invista em você e mantenha-se atualizado. Para os especialistas, é preciso participar de congressos, fazer cursos. É o que eu já falei aqui para vocês. Dessa maneira, o profissional saberá que tipo de concorrente tem no mercado de trabalho e as oportunidades que o cercam. Foco na trajetória. É assim, gente, que deve ser. É assim que tem que ser. Se o profissional, ele estiver atento, nós, você, futuro profissional do RH, precisa estar conectado. Dentro desta disciplina de cargos e salários, observem quantos pontos importantes nós não falamos que você, eu, qualquer profissional pode desenvolver essas práticas dentro do RH. Não esqueça, sucesso profissional depende da sua trajetória de carreira. Sucesso, forte abraço, tudo de bom e espero poder encontrar vocês ainda durante o decorrer do curso, durante a trajetória do curso, porque o curso não acaba agora está acabando apenas uma disciplina, mas vocês ainda terão muito que ver, muito que aprender nas próximas disciplinas que se seguem. Forte abraço mais uma vez, tudo de bom e até lá. Tchau, tchau.